E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Podcast Os Sócios, episódio número 124. Quem fala aqui é Bruno Perini. Estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e rosto do Podcast Os Sócios. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Sócios. Eu falo isso, é chocante, mas é muito engraçado que uma vez eu tava vendo o Guinness Book e aí tinha um monge, acho que era um monge, que ele comeu uma bicicleta inteira. Loucura isso daí. Eu falei, como que o cara comeu bicicleta? Isso era um recorde? É o recorde, recorde. no Guinness. Puta Falei, que- como que o cara comeu bicicleta, Que cara? bosta, né? Pelo amor de Deus. O cara comeu Não, mas bicicleta. não é que ele comeu uma bicicleta, ele comeu a bicicleta mais rápido que os outros, inclusive, né? Tipo, tem mais Teve pessoas. alguém que comeu Não, também, cara, tava é competindo. chocante, não é? É, tem uns recordes que... Quem pensou em fazer isso, entendeu? Quando ele poder quebrar o recorde do cara anterior. Tá, Não, mas calma, mas tem uma lógica. A lógica é ele assim, ó. comeu Por que eu uma tô falando isso? Porque como que você come a bicicleta? Você quebra Pedacinho em por pedacinho. Você tritura a bicicleta. Ele tritura. Eu fiquei pensando, como que esse cara come bicicleta? Ele triturou a bicicleta com pedacinho em pedacinho. E eu acho que uma analogia pro que você tá falando tem a ver com isso. Porque assim, ó, cara, esse é o grande objetivo. Aí agora você vai pedacinho por pedacinho. Faz o plano, a Exatamente. lista e vai seguindo. Exato. Mas se você não tritura esse plano que parece absurdo, insano, em pequenos pedacinhos, e aí a gente vai fruta abaixo, a gente nunca vai conseguir, né? Então acho que tem a ver com E essa se o analogia. seu plano for comer uma bicicleta, esquece, né? Besteira. Que Não, loucura. Vamos passar pro Que próximo. Mas você loucura, tem né? isso, Samuel, por exemplo. A MAP Não, foi eu criada para ser vendida. Sim, Uma empresa que ela já criou pensando nisso. Um dia eu vou vender essa marca de roupa porque ela vai estar grande e vai valer milhões, quem sabe até mais, não sei. Mas enfim, esse é o plano. E aí, você não vai começar fazendo 10 mil roupas de uma vez. não, a gente vai aos poucos, E mais, né? entendendo. Não é igual às outras. Exatamente. Isso é a visão. Tipo, eu vou me posicionar de um jeito que eu também ocupo o espaço que tá vazio. Porque o mercado, as pessoas não ocupam os espaços vazios. Então, não é a questão de romantismo, é questão prática. Ó, entendi que ali tem um plano de mercado, ninguém tá enxergando, vou me posicionar desse jeito, mas vou jogar na disciplina, que é fruta baixa, né? Exato. Bom, pegando os. Acho que podemos ir na ordem aqui. Esse aqui acho que vai exigir até mais tempo. Marketing e vendas. Com certeza é uma parte importantíssima. Como o Thiago colocou no começo do podcast, um negócio que não vende quebra, né? Até nessa hora que você falou isso, eu lembrei das palavras do Milton Friedman, economista americano da Escola de Chicago, que dizia que a função social de uma empresa é dar lucro. E aí, na hora que se fala isso, o pessoal fala absurdo falar esse tipo de coisa, mas tinha algumas ressalvas, né? Ele falava: olha, essa empresa ela tem que, primeiro, seguir regras. Então, não adianta dar lucro enquanto você polui totalmente o meio ambiente, não adianta dar lucro enquanto você usa mão de obra escrava, por exemplo, você está totalmente fora do que deve ser feito. Enquanto você ameaça concorrentes com uma milícia própria, aí não é. aí Nossa, o tráfico de drogas dá muito lucro, cumpriu a função social. Não, não é isso. Então tem que seguir essas regras e também não pode ser um negócio que é um monopólio, porque é muito fácil dar lucro se você é o único que fornece um serviço que as pessoas necessitam, né? Ah, eu tenho aqui o monopólio da concessão, né, aliás, da distribuição de energia elétrica num certo território. É mais fácil dar lucro. Embora a Light esteja quebrando, tendo monopólio no Rio de Quer Janeiro, dizer- porque tem muito gato lá, né? Então Mas é complicado. é importante dizer isso porque tem muita visão romântica de negócio. Tem muita gente que acha, eu vou abrir um negócio e é o objetivo de vida, e aí isso vai preencher minhas ânsias internas e E aí etc. não dá lucro, é uma e não ONG. dá lucro. Não dá E não lucro. dá E sabe por lucro. que não dá lucro? Olha Dar que lucro é loucura. importante. Uma grande parcela das empresas elas não quebram por não dar lucro, elas quebram muitas vezes por não saber gerir caixa, né? Que é um outro problema, né? Mas nem vamos entrar nessa complexidade, vamos subir um nível. O custo de venda é algo que pouca gente para perceber. A gente se focou, eu preciso trazer dinheiro, e aí vai fazendo um monte de ação para trazer dinheiro para a empresa. Só que como a empresa não entende a melhor forma de fazer, ela vai escalando as suas ações, seus esforços, sem trazer o dinheiro da melhor forma. Então vou dar um exemplo. Eu estou gastando R$ 2.000 por hipótese, se fossem valores reais, para trazer um cliente. Aí o mercado começou a nos trazer siglas, né? O CAC, LTV. Eu não quero complicar, eu quero só dizer o seguinte: o CAC é o custo de aquisição de cliente. Então imagina que o Bush, tudo que ele existe na empresa dele para vender, ele está gastando 2.000 por cliente. Jesus. A primeira pergunta é: quanto o cliente deixa de margem? Não quanto eu vende. Pouca gente faz isso, mas vamos dizer que eu estou fazendo. Então a margem do Bush é 1.800. Logo, tem uma defasagem de R$ 200. Se eu fizer uma venda só, eu perdi. Aí o mercado criou o conceito da gente avaliar o LTV, que é uma vez um cliente vindo e ele, teoricamente, tendo um bom serviço, etc., ele vai voltar. Ele fica. né? Compra né? de novo. Então, o custo... Uma vez eu paguei para adquirir esse cara com esforço, né? E depois eu mantive ele por um ano, por exemplo. Nesse um ano eu vendi 4 vezes, trouxe dinheiro. Perfeito. Só que um dos erros das empresas em vendas é que ela acha que isso está tudo certo, está tudo certo.
Só que ela não tem um custo por aquisição de cliente, ela tem um custo por venda. Porque ela depois, para o cara comprar a segunda vez, ela continua tendo custo de aquisição de cliente. Porque ela não usa um CRM, ela não usa prática de relacionamento, ela não usa canais alternativos. Por que eu estou trazendo isso? É isso que a gente tem que começar a mostrar para o empresário. É muito mais barato, inclusive, fazer. Só que por falta de informação, a gente vai no viés do mercado, que é, vamos aumentar tráfego. Não é assim que funciona. Né? Isso é uma das provocações que eu entendo muito de vendas e marketing que a gente faz. Cara, assim, geralmente quando a gente chega no pilar de marketing e vendas, né? Chega um empresário assim e fala, pô, mas eu vendo bem. Você fala, sério? Então me explica o seu processo de venda. Aí ele fala, putz, cara, eu faço tal coisa e aí eu saio ligando e a gente, cara, consegue faturar tanto no mês. Então você percebe por esse discurso e por vários discursos semelhantes de alguma forma, que por mais que muitas empresas vendam, algumas empresas elas conseguem atingir um certo resultado pelo acaso, mesmo com a falta de processo na essência, né? E para mim, esse pilar de marketing e vendas, ele talvez seja o mais importante, um dos mais importantes, porque para mim marketing e vendas é processo, dados e métrica, é algo matemático. Marketing e vendas para mim é matemático, tá? Então, lá atrás eu não valorizava o marketing e vendas desse jeito. Eu achava que o marketing e vendas era algo criativo e ponto. Não que também não tenha pilar de criatividade, né? Mas para mim era algo apenas criativo. Hoje, quando a gente vai investir num negócio, nas startups que a gente investe aqui no Grupo Primo, eu sempre pergunto qual é o modelo de vendas. Por quê? Porque o modelo de vendas tem que ser replicável, ele tem que ser escalável, ele tem que ser mensurável. Então, quando a gente começa a perguntar para o empresário quais são as etapas que o cliente dele passa antes de ele comprar, quais são as métricas de conversão de etapa para etapa, aonde se origina o funil, aonde se termina esse funil, como esse funil se retroalimenta, quanto ele gasta para adquirir cada cliente, qual que é o processo, qual que é o manual de cada etapa para outra etapa. O empresário geralmente não tem isso. Digamos que é uma boa notícia sob a ótica do nosso treinamento, porque a ideia é que o empresário saia de lá com esse processo dele construído, né? Para que ele tenha mais clareza do que ele faz. Porque você pode vender de duas formas. Você pode vender na intensidade do seu braço. Então imagina que chega alguém aqui, um vendedor, e ele começa a ligar, aí vem um líder dele e fala, cara, você precisa ligar mais, você precisa vender mais, liga, não para de ligar. Aí ele vai e vende. Ele faz muito resultado. Legal. Tem outro vendedor que às vezes ele vai ligar menos. Só que ele vai ligar menos através de um processo. Tudo que ele está fazendo está sendo mensurado. Então, por mais que ele ligue menos, ele começa a ser cada vez mais assertivo. Então ele começa a acertar fruto do processo e não fruto da força do braço. Porque a força do braço, ela em algum momento acaba e ela é muito menos replicável. Então o ideal é que a gente tenha um processo para que a gente possa fazer um loop cada vez maior. Então para mim o marketing e vendas, o nosso treinamento, é basicamente organizar um modelo de vendas da empresa de quem está participando do nosso treinamento, da nossa imersão. Porque quando a pessoa não tem clareza de dados e não mensura nada, não tem como ela melhorar. Ela vai melhorar da seguinte forma, vai chegar para os vendedores e falar, cara, precisamos trabalhar mais, vai, liga mais, vende, pega a lista, liga. E não é assim. O vendedor vai ficar estressado, a empresa vai vender menos, a gente não vai poder melhorar o processo, não vai poder isolar aonde a gente não está sendo eficiente para atacar naquelas áreas de deficiência, e a gente, no final das contas, vai dar sorte, vai dar resultado por acaso, e quem ganha na sorte perde no azar. Né? Então, acho que, para mim, a ideia é transformar isso em algo um pouco mais previsível. Né? Aqui no Grupo Primo, no passado, a gente tinha um pouco disso, né, Peri? A gente tinha muito dessa imprevisibilidade de receita, a gente dependia muito da criatividade das coisas. E a gente tem cada vez mais criado um negócio aqui no Grupo Primo, onde a receita seja mais previsível e o modelo de vendas também. Para que a gente possa ter mais previsibilidade e possa acertar não fruto do nosso braço, da nossa criatividade, mas sim fruto de um processo que pode ser aprimorado, aperfeiçoado cada vez mais e gerenciado. Né? E o valor da empresa está nessa previsibilidade. Né? Sim, Porque exato. não está nas pessoas, está na empresa. Isso dá mais valor, né? É o que a gente está falando. Vamos pegar um exemplo típico. Quem nunca entrou numa loja de calçados e tem aquela fila de vendedor para te atender? Que tem a ordem já estabelecida, não tem? Tipo, tu entra assim, tu tem até medo, né, É o cara? da vez. Tá todo mundo te olhando assim, tu fica assim, Todas são assim. será que eu entro? Aí tu fica até, eu sempre penso que é que nem o taxista de rodoviária, assim, tu entra, pô, eu só queria olhar o preço, coitado, vai ter que fazer toda a volta de novo, né? Isso é um modelo de venda errado, é um modelo baseado na democracia. Venda com performance não tem democracia, ela tem meritocracia. Então, exemplo, se eu entrasse numa concessionária de carros e tivessem 5 vendedores
entra o Bush com um perfil de compra. Quem vai atender o Bush? A pessoa que melhor performa naquele perfil de cliente. Só que quase ninguém faz isso. Então, olha as pequenas provocações que o modelo de venda pode mudar, isso exponencializa. Mas a gente acredita que tem que ter mais esforço. Não, são pequenas decisões que vão mudando radicalmente o resultado. Então, essa é uma provocação boa para pensar. Até porque, vamos pegar esse exemplo da concessionária. Você entrou lá e tem um vendedor que, com o seu perfil, olha, esse cliente com esse perfil, querendo ver esse carro, esse cara converte muito. De cada 2 pessoas é uma venda. E tem outro que converte 1 a cada 10 com esse perfil. E ele é muito esforçado, mas converte 1 a cada 10. O dono da concessionária deveria pensar, para quem eu passo esse cliente? É porque converte mais. Esse é o ponto. No final. Só que esse cara que converte mais, se ele tem um método e ensina para os outros, esse cara da força braçal que o Thiago falou, que liga muito mais, se ele tiver esse método para conseguir converter mais, ele vai passar a ser um vendedor bom também, vai passar a converter mais. Então esse sistema de vendas realmente é muito importante. E como o Thiago disse, né, no começo a gente dependia muito de lançamento. E ainda tem lançamento aqui dentro, é relevante para o negócio, mas cada vez menos comparado ao que era no passado. Porque lançamento é aquilo, é imprevisível. Você acha que vai fazer um resultado parecido com o outro. Pode ser muito maior ou pode ser menor. E depois que você faz, no meu caso, viver de renda dura 3 meses. Então, vendeu muito, vendeu pouco, você vai ter que entregar, pô. 3 meses. E aí não tem como fazer um outro na semana seguinte, porque tem que entregar aquele. Então, você perdeu um trimestre porque o lançamento não saiu conforme o esperado. E até para um fundo de investimento, esses de Venture Capital, querem comprar startups. Eles batem aqui na porta do Grupo Primo e a gente fala, não, a gente trabalha com lançamento. Fizeram quanto no último ano? Fizemos 100 milhões. E no próximo? A gente acha que vai fazer 150. Tá, mas por quê? Não dá para ter a certeza. Agora não, se tem um modelo de vendas que funciona sempre dessa forma, é muito mais previsível, é estatístico, bota tantas pessoas no funil, aquele vendedor converte 5 de cada 10, aquele converte 3 e está melhorando para chegar a 4. Isso tem mais valor do que simplesmente, a gente vai, faz lá a live, às vezes tem muita gente, às vezes tem um pouco menos, às vezes a situação política ajuda, às vezes atrapalha, porque sempre tem essa parte também. O dólar mais alto, o pessoal quer comprar dólar, quanto mais baixo ninguém quer, o pessoal acha que vai voltar para R$4. Então sempre tem um monte de coisa imprevisível. Se o sistema é mais previsível, o negócio ele vai passar a ter mais valor no final das contas. E aí, junto ao que tu acabou de dizer, né? Aqui vocês otimizaram método de vendas, posicionamento, dados, né? Qualquer lugar que você, qualquer peça aqui que a gente andar no andar, tem uma televisão mostrando dados, né? E está cada vez menos dependente de lançamento. Aí a gente vai para o próximo pilar, que é Branding CX, por exemplo, exatamente onde também se evoluiu. Marca, posicionamento, geração de valor, garantia de resultado, né? Porque de nada adianta também eu ter a melhor máquina se essa máquina não se retroalimenta. Eu acho muito legal, Thiago, tu comentar a tua própria experiência de vida há muito tempo atrás de indicação, por exemplo. Que é uma coisa que parece que assim, é a ciência de foguete quando a gente fala, mas é uma coisa básica. Mas... O que mudou minha vida quando eu não estava na internet foi a referência, a indicação, né? Porque a gente sabe que o maior índice de conversão vem das indicações, geralmente. Só que quando a gente pergunta para o empresário, a gente pergunta, você trabalha com indicação? Todo mundo fala que sim. Só que o sim dele é um sim ou inseguro ou por falta de conhecimento, né? Ou seja, ou é um sim inseguro ou é um sim ignorante. Por quê? Porque o fato de a pessoa receber indicações não significa que ela trabalha com indicações. Então a maioria dos empresários trabalha com indicações de forma passiva, ou seja, eu faço um bom serviço, eu acho que se eu faço um bom serviço eu vou receber indicações e referências, eu vou receber algumas. Só que se a gente inverter a lógica e a gente fizer de forma ativa, né, a prospecção de novas indicações, o meu resultado vai exponencializar num nível muito diferente. Então, num nível muito micro, quando eu era assessor de investimentos e eu atendi um cliente, eu recebi indicações. Quando eu passei a deixar de esperar e comecei a marcar um café com intencionalidade e eu falava a mesma coisa em todo café, que era algo tão simples quanto fulano, será que você pode me indicar 3 nomes para eu dar uma ligadinha e apresentar meu trabalho? E eu comecei a perceber que isso de fato acontecia e funcionava, eu comecei a multiplicar as referências que eu recebia. Se você pede indicação para um bom cliente sempre te indica um bom cliente. Porque um estagiário anda com estagiário, um diretor anda com diretor, um CEO anda com CEO, um empresário anda com empresário. Então é só você pedir indicação para aqueles clientes que você considera que são bons clientes para você. E aí esses bons clientes eles vão abrir conta. Então quando você encontra a métrica onde a cada 3 clientes você consegue abrir a cada um cliente você pega 3 indicações, você acabou de criar um número mágico no seu negócio. Então o grande desafio é você encontrar esse magic number no seu negócio, porque quando você encontrá-lo é só você
treinar o seu time para que eles façam o pedido de referência da forma correta, e depois você faça a prospecção da forma correta, depois você faça o atendimento da forma correta, e depois você plote tudo isso numa única tela, num único dashboard, e você faça o processo funcionar sem você. Então, essa pequena coisa, ela tem um poder de transformação muito grande. Teve uma cliente nossa que veio da Inglaterra, ela era uma espécie de uma contadora lá. E aí ela atendia clientes e ela estava brigando para crescer o negócio dela. E aí a gente deu uma dica tão simples quanto essa para ela e ela começou a fazer com intencionalidade. O que eu sugeri para ela foi: pega os seus maiores clientes, diz para eles que você quer pedir conselhos para eles. Ela marcou um café com todos, ela chegou lá, abriu a vida dela, disse que ela queria crescer o negócio dela, pediu conselhos, recebeu conselhos desses clientes e depois ela pediu referências e ela começou a receber referências e o negócio dela multiplicou drasticamente. Tanto é que a gente fez um evento recentemente no Cinépolis, no cinema, e ela veio dar o testemunho, digamos assim, dela. Então, é algo muito poderoso. Agora, imagina se você escala isso para empresas que têm milhares de clientes. Aí isso aqui é algo muito poderoso mesmo e com um custo de aquisição muito baixo, né, Bush?